Sob a luz da lua, uma noite sinistra se iniciava. Para um grupo de jovens reunidos na floresta, era o começo de uma nova e aterrorizante jornada. Diante dos novos alunos, um instrutor deu as boas-vindas. Ele anunciou que todos estavam prestes a ter sua primeira lição. Com um tom sério, o homem começou a explicar as regras fundamentais que todos ali precisariam seguir para sobreviver. Para ilustrar seu ponto, ele gesticulou em direção a algo coberto por um grande lençol, despertando a curiosidade e a atenção entre os estudantes. Com um sorriso perturbador, o instrutor então perguntou quem entre eles gostaria de ser o primeiro a participar da demonstração. Em meio à multidão, um jovem chamado Noves observava tudo em silêncio. Ele sentia que algo estava terrivelmente errado com aquele lugar. O instrutor então puxou o lençol de uma vez, chamando Noves pelo nome e pedindo que ele mostrasse a todos como a lição deveria ser feita. A lição era um homem amarrado e ensanguentado. O objetivo era ensinar a forma mais eficiente de se alimentar de um humano. Ao contrário de Noves, os outros alunos pareciam empolgados com a aula. Seus rostos se contorceram em sorrisos cruéis, revelando uma sede de sangue assustadora. O jovem ficou paralisado, chocado com a brutalidade da cena. Aquilo ia contra todos os seus princípios. Seu pequeno companheiro alado apenas confirmou o pesadelo em que haviam caído. Eles estavam na infame academia de vampiros. A cena trouxe à tona uma memória dolorosa. Um massacre, onde pessoas comuns corriam desesperadas para escapar de seus caçadores. Ele se lembrou da impotência e do desespero de um tempo em que salvar a todos já era considerado uma tarefa impossível. Em meio ao caos daquela lembrança, uma pequena e misteriosa criatura alada sobrevoava o campo de batalha. E lá estava ele, um guerreiro solitário de cabelos brancos. Ele se ergueu, pronto para enfrentar um exército inteiro sozinho. Aquela memória de impotência era o combustível que o movia. Noves se reergueu, mais determinado do que nunca a mudar seu destino e o de todos ao seu redor. Seu pequeno companheiro alado liberou uma onda de energia, como se para fortalecer a resolução de seu mestre. Juntos, eles canalizaram essa determinação em poder puro, quebrando as barreiras do passado e abrindo caminho para o presente. Mas o mundo ao redor de Noves não parava. Em outro lugar, um esquadrão de cavaleiros se preparava, liderado por um veterano cuja expressão não prometia nada de bom. Tudo aquilo era parte de sua segunda chance. Ele havia retornado ao nível 1, com a oportunidade de refazer sua história e pagar a dívida que sentia ter com o mundo. Ele sabia que para honrar a ordem e fazer a diferença, o único caminho era ficar mais forte. Cada ponto de atributo, cada nível, era um passo nessa jornada. Noves se lembrou do poder que já teve, um vislumbre do nível 35. Sua meta era ainda maior, alcançar o nível 40 para que o rei o enviasse em uma missão crucial. Enquanto caminhava com um cavaleiro da ordem, o assunto sobre sua reputação veio à tona. Aparentemente, Noves já tinha um apelido conhecido por todos na região. O destino deles era a Guilda Duskwatch, o ponto de encontro para aventureiros e o centro de todas as missões importantes da cidade. Assim que Noves entrou, sua presença foi notada. Um dos membros da guilda comentou, surpreso, sobre como ele havia retornado tão cedo de sua última tarefa. Mas Noves não tinha tempo para descanso. Mal havia chegado e já se dirigia direto para o quadro de missões, ignorando os olhares ao redor. Seus olhos logo encontraram um pedido que chamou sua atenção. Em meio a tantas missões, uma em particular parecia diferente das outras. Um de seus companheiros se aproximou, incrédulo. Ele não conseguia entender por que Noves, que mal tinha acabado de voltar, já estava planejando sair em outra missão. O motivo da pressa de Noves era um cartaz de desaparecido. Alguém precisava de ajuda, e para ele, isso era tudo que importava. Seu amigo tentou argumentar, explicando o perigo. Era um caso de desaparecimento dentro de um ninho de monstros. Ele sabia do desejo de Noves de ajudar a todos, mas aquilo parecia suicídio. O amigo de Noves continuou insistindo que a missão era uma causa perdida. Depois de uma semana, ele argumentou que a pessoa desaparecida já estaria morta, e o risco não valia a pena. Noves ouviu os argumentos,
mas sua expressão mostrava que ele não seria convencido. Para ele, havia um princípio maior em jogo do que apenas a lógica da sobrevivência. Frustrado, o guerreiro loiro desabafou que às vezes gostaria que Noves fosse como os outros aventureiros, mais focado nas recompensas e menos em ideais perigosos. Mas Noves respondeu com um otimismo inabalável, declarando que a verdadeira recompensa não era o ouro, mas sim o valor que se encontra dentro de si mesmo ao fazer a coisa certa. A discussão parecia ter chegado a um impasse. A determinação de Noves era clara. Ele iria para o ninho de monstros, mesmo que tivesse que ir sozinho. Percebendo a preocupação dos companheiros, Noves até sugeriu que eles não precisavam acompanhá-lo, pois não queria arrastá-los para um perigo que ele mesmo escolheu enfrentar. Essa ideia, no entanto, foi rapidamente descartada. Seu amigo o abraçou, num gesto que dizia mais que palavras. Eles estavam juntos nessa até o fim. Com um sorriso determinado, o guerreiro confirmou que não havia discussão. Onde quer que Noves fosse, eles iriam com ele. E então, no meio daquele momento de camaradagem, o ataque veio do nada. Rápido, silencioso e absolutamente brutal. O guerreiro loiro nem teve tempo de reagir. O golpe atravessou seu peito e o choque tomou conta de seu rosto enquanto uma presença sombria se revelava atrás dele. Diante de Noves, a cena terrível se desenrolou. Ver seu amigo ser ferido daquela forma despertou uma fúria que ele mal conseguia conter. Uma memória antiga surgiu em sua mente. As palavras de um cavaleiro que ele salvou, lembrando que suas ações protegiam inocentes. Era esse o motivo pelo qual ele nunca desistia. De volta ao presente, a dor se misturou com a raiva no rosto do guerreiro ferido. Ele se recusava a cair, não importava a gravidade do ferimento. Com as próprias mãos, ele tentou estancar o sangramento, lutando contra o ferimento mortal com pura força de vontade. Foi então que a criatura sombria se aproximou por trás, sussurrando uma proposta macabra em seu ouvido, bem no limiar entre a vida e a morte. A visão de seu amigo caído despertou uma fúria incontrolável em Noves. Aquele ataque tinha sido a gota d'água, o limite de sua paciência. Enquanto isso, a criatura sombria se deliciava com o caos que causou, amaldiçoando suas vítimas com um sorriso sádico. Noves não perdeu tempo. Ele precisava encontrar os responsáveis por aquilo e acabar com eles o mais rápido possível. De repente, seu pequeno companheiro o alertou. Um novo perigo se aproximava por trás deles, e não havia tempo a perder. A determinação de Noves se fortaleceu. Ele não ia deixar mais ninguém se ferir sob sua vigília. Sem hesitar, ele ativou sua habilidade de aceleração, preparando-se para um movimento rápido e decisivo. O movimento foi no momento exato, escapando por um triz de um ataque que explodiu onde ele estava segundos antes. Mas o perigo não era só para ele. Seu amigo guerreiro, mesmo ferido, se viu encurralado por outro inimigo monstruoso. A criatura avançou com velocidade, pronta para dar o golpe final no guerreiro já debilitado. Só que, do nada, um corte limpo e veloz atravessou o corpo do monstro. Era Noves. Ele havia chegado a tempo de interceptar o ataque e salvar seu companheiro mais uma vez. O guerreiro olhou para trás, aliviado e confiante. A presença de Noves no campo de batalha mudava tudo. Os três se reagruparam, costas com costas. O guerreiro perguntou se todos estavam bem, e eles confirmaram que sim, de alguma forma. Foi então que o guerreiro percebeu a ausência de um deles. Ele olhou ao redor e perguntou onde estava Sly. A pergunta pairou no ar e a expressão de Noves mudou. O silêncio dele era a pior resposta possível. O silêncio de Noves foi quebrado pelo alerta desesperado de seu pequeno companheiro. Ele apontou para uma nova ameaça que surgia das sombras, e não era nada amigável. Do negrume, uma presença maligna respondeu. Noves sentiu o poder esmagador da criatura antes mesmo de vê-la por completo, e entendeu que o perigo tinha acabado de subir de nível. A criatura não perdeu tempo. De longe, lançou um ataque tão rápido e letal que mal dava para acompanhar. Uma chuva de lâminas sombrias veio direto na direção deles. Mas Noves já estava em movimento. Sem um segundo de hesitação, ele ergueu sua espada e ativou uma de suas habilidades de defesa. O bloqueio crescente nível 2 se materializou, uma barreira de pura energia.
Era a única coisa que estava entre seus amigos e um ataque que certamente os partiria ao meio. O impacto foi brutal. A habilidade de Noves segurou o golpe, explodindo em uma onda de luz que empurrou a escuridão para trás, protegendo quem estava atrás dele. Atrás da barreira, o guerreiro loiro e o jovem Stefan tentavam se recuperar. O guerreiro, exausto, pediu para que Stefan usasse sua habilidade para iluminar o local. Stefan atendeu ao pedido e o cristal em seu cajado começou a brilhar, revelando um pouco mais da caverna escura em que estavam presos. Com a defesa de pé e um pouco de luz, os dois se prepararam para o que viria a seguir. A batalha estava longe de terminar. Só que do nada, o guerreiro loiro caiu. Um golpe silencioso e traiçoeiro o atingiu quando ninguém esperava. O responsável foi a criatura sombria. Ele parecia surpreso que o aventureiro ainda estivesse vivo, mas não hesitou em atacá-lo para garantir que ele não se levantasse mais. Com o amigo de Noves no chão, a criatura se virou para o protagonista. A diferença de poder entre os dois parecia um abismo intransponível. Ver seu amigo ser atacado daquele jeito, de novo, foi o estopim. Toda a frustração e raiva de Noves explodiram de uma vez. Ele não ia mais se segurar. Uma aura de poder avassaladora envolveu seu corpo. A dor e o cansaço desapareceram, substituídos por uma fúria pura e uma vontade inabalável de destruir seu inimigo. Noves liberou toda essa energia de uma só vez, num ataque que prometia varrer tudo ao seu redor. Se era para acabar, ia acabar nos termos dele. A torrente de poder que Noves guardava foi liberada sem piedade. Uma explosão de mana pura, concentrada em um único alvo. A criatura que ousou ferir seu amigo. O ataque atingiu em cheio, com uma força avassaladora. A criatura sombria mal pôde acreditar na intensidade daquele poder. Ele sentiu o impacto do golpe, surpreso que Noves fosse capaz de tamanha proeza mágica. Mas Noves não tinha acabado. A fúria ainda queimava em seus olhos, pois aquele era só o começo da sua retaliação. E a explosão final ecoou pelo lugar. Após o ataque, tudo o que restou foi silêncio e poeira. Noves desabou, completamente esgotado, com seu pequeno companheiro ao lado. Noves segurou seu companheiro, sentindo o peso do que tinha acabado de fazer. Ele usou absolutamente tudo o que tinha. Ele estava no seu limite, mas acreditava que aquele sacrifício tinha sido o bastante para acabar com a ameaça de uma vez por todas. Só que ele estava errado. Do nada, uma mão sombria o agarrou pelo pescoço, sufocando-o antes que pudesse reagir. Confuso e sem ar, Noves percebeu um reflexo estranho em seus olhos. Algo estava terrivelmente errado. A coisa que o segurava não era a criatura sombria. Era uma presença diferente, emanando uma energia vermelha e maligna que ele nunca sentira antes. E essa mesma energia começou a consumir seu pequeno companheiro. A criaturinha estava sendo corrompida bem na sua frente. Em desespero, o pequeno ser chamou por Noves, avisando que algo estava acontecendo com ele. Uma transformação forçada e dolorosa havia começado. De repente, a dor e o caos desapareceram. Noves se viu em um lugar calmo, flutuando em um vazio sereno, com uma sensação de paz que não fazia nenhum sentido. Ele não estava sozinho. Outras vozes o chamavam, perguntando onde estavam e reconhecendo-o como o protetor. Noves estava perdido em sua própria consciência, ou talvez em algum lugar muito além. De repente, o vazio se desfez. Diante de Noves, surgiram as figuras de seus antigos companheiros, exatamente como ele se lembrava deles antes de tudo dar errado. O protetor ficou em choque, sem entender como eles poderiam estar ali. Aquele lugar não fazia sentido. Mas o reencontro não foi feliz. Um de seus amigos o encarou, com o rosto coberto por sombras, e fez a pergunta que assombrava a alma de Noves. Ele o questionou por que não os protegeu, e então as imagens de seus amigos, cobertos de sangue e gritando em agonia, inundaram sua mente. A culpa o esmagou. Noves só conseguia se desculpar em silêncio, lamentando não ter sido forte o suficiente para salvá-los. Ele tentou alcançá-los, estendendo a mão para o que era apenas uma ilusão dolorosa de seu passado. Mas algo o puxou para baixo com violência. A visão de seus amigos se estilhaçou, e Noves foi arrastado para um abismo de puro desespero. Ele se viu de joelhos em um mar de sangue, a representação de seu fracasso e de suas perdas,
A dor era insuportável. As memórias e a culpa o consumiam por dentro, quebrando o que restava de sua sanidade. E então, uma versão distorcida de si mesmo apareceu, zombando de sua dor e de seu título. A visão o provocou, dizendo que ele não era protetor de nada. No fundo, Noves sentia que a criatura estava certa. Ele se entregou àquele mar de culpa, aceitando que mesmo com todo o seu poder, ele não conseguiu fazer a menor diferença. Enquanto afundava, ele pensou que talvez, se não tivesse se limitado com suas próprias regras, o resultado poderia ter sido outro. A única coisa que ele desejava naquele momento era que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas a sensação de terror era real demais, e o grito ficou preso em sua garganta. As memórias de seus companheiros caídos voltaram com força total. Cada rosto, cada grito de agonia era um lembrete brutal de seu fracasso em protegê-los. Mas então, ele sentiu o chão frio e sólido sob seus pés. O pesadelo havia acabado. Noves estava de volta à realidade, mesmo que o peso da culpa ainda o esmagasse. Um tremor percorreu a caverna, e pequenas pedras começaram a cair do teto. Algo havia despertado junto com ele. A confusão tomou conta de sua mente. Ele se perguntou se estava enlouquecendo, se a linha entre o pesadelo e o mundo real finalmente tinha se rompido. Foi então que uma voz familiar o chamou. Noves ergueu o olhar e viu seu pequeno companheiro, Chip, materializando-se na sua frente. Chip apareceu, mas algo estava diferente. Ele perguntou a Noves se sua aparência havia mudado, confessando que se sentia um pouco estranho. A nova forma de seu companheiro assustou Noves. Vendo a reação, Chip entrou em pânico, perguntando se ele havia se transformado em um monstro. Noves o segurou com cuidado, tentando acalmá-lo. Ele precisava entender o que tinha acontecido enquanto ele estava preso naquela ilusão terrível. Ele olhou para o teto da caverna e a imagem do mar de sangue voltou à sua mente. Aquilo não foi apenas um pesadelo. Algo real e desastroso havia ocorrido. Sem perder mais tempo, Noves deu uma ordem direta a Chip para abrir o sistema. Ele precisava de respostas, e precisava delas agora. A tela de status surgiu, e a verdade o atingiu como um soco no estômago. Seus status estavam zerados. Nível 1. Todo o seu poder, tudo o que ele havia conquistado, tinha desaparecido. Ele não podia acreditar. Um reset de sistema sem a intervenção do rei deveria ser impossível. No entanto, a prova estava bem ali, na sua frente. Apesar do choque, a prioridade de Noves era clara. Ele precisava encontrar os corpos de seus amigos para poder levá-los para casa. Ao sair da caverna, uma pequena chama de esperança se acendeu. E se Sly e os outros tivessem, de alguma forma, conseguido escapar? Ele precisava descobrir. Enquanto avançava pela floresta, o peso do fracasso era evidente em cada passo de Noves. A busca por seus companheiros continuava, mas a culpa o consumia por dentro. Chip tentou consolar seu amigo, dizendo para ele não se culpar, pois já haviam procurado por toda parte. Mas a resposta de Noves foi vazia, quase um sussurro sem convicção. O problema não era a busca sem sucesso. O que realmente o assombrava eram as memórias do que ele havia enfrentado naquela caverna. Noves perguntou a Chip se ele conhecia algum tipo de monstro com habilidades venenosas. O pequeno companheiro confirmou que existiam vários com essa capacidade. Mas Noves não estava falando de monstros comuns. Ele abriu caminho pela mata, explicando que sua preocupação era com aquelas criaturas específicas da caverna. A lembrança o atingiu com força. Aqueles seres que ele derrotou, eles pareciam humanos demais. A dúvida sobre o que ele realmente havia matado começou a corroê-lo. Chip tentou quebrar a tensão, brincando se o problema era com os narizes das criaturas. Noves reagiu imediatamente negando a piada. O momento não pedia humor. Ele tentou recuar, dizendo para Chip esquecer o assunto. Noves afirmou que era apenas paranoia, tentando convencer mais a si mesmo do que ao seu amigo. De repente, a luz do sol se tornou insuportável. Uma dor aguda o atingiu, forçando-o a se proteger. Algo estava muito errado com seu corpo. Uma notificação do sistema confirmou o pior. Ele estava sendo afetado pela luz solar. A cada hora,
Seu HP e todos os seus status diminuiriam drasticamente. Era mais um golpe devastador. Como se ter o nível resetado não fosse o bastante, agora ele tinha a fraqueza de um vampiro. A frustração era imensa. O efeito foi imediato. Ele perdeu 1 ponto de vida e sentiu todos os seus atributos enfraquecerem. Ele estava ficando mais fraco a cada segundo que passava. A prioridade mudou na hora. Noves se arrastou em direção à sombra mais próxima, precisando desesperadamente sair do alcance do sol. Ao longe, ele avistou um lugar seguro, uma área coberta pela sombra de uma montanha. Era sua única chance de sobreviver àquela nova maldição. Com o último pingo de força, ele alcançou a sombra. O sistema confirmou que o perigo havia passado e seus status voltaram ao normal. Por enquanto, ele estava seguro. Seguro na sombra, Noves analisou seu status. Ele percebeu que poderia trocar pontos de vida por outros atributos. Um sacrifício desesperado, mas que poderia ser a única opção para recuperar um pouco de sua força. Foi então que uma nova notificação surgiu. Uma missão que fez seu sangue gelar. O sistema estava dando a ele uma ordem clara e aterrorizante: consumir sangue humano para se restaurar. A ideia o deixou em pânico. Ele agarrou a cabeça, tentando negar o que lia. O sistema que o mantinha vivo agora o empurrava para se tornar um monstro. Mal teve tempo de processar o horror e o perigo retornou. Ele havia andado demais e, sem perceber, saiu da área de sombra. A luz do sol começou a puni-lo novamente. Enquanto a dor o consumia, Noves tentava se convencer de que tudo era um erro. Ele dizia a si mesmo que o sistema estava simplesmente quebrado. Qualquer coisa para não aceitar a verdade. De repente, algo o fez parar. Um cheiro doce no ar. Uma presença que não deveria estar ali. Ele sentiu que não estava sozinho. Num piscar de olhos, um vulto cortou o ar e atingiu o chão com força, levantando poeira e folhas. O som do impacto ecoou pela floresta. Quando Noves olhou na direção do barulho, não entendeu o que estava acontecendo. Mas ao focar a visão, a surpresa tomou conta dele. Ele não podia acreditar no que estava vendo ali na sua frente. Naquele momento, a fome despertou. A missão de consumir sangue começou a tomar conta de seus instintos e sua percepção do mundo mudou completamente. Em sua mente, a imagem de ceder àquele desejo primário se tornou clara e tentadora. Era uma promessa de poder e sobrevivência. Por um segundo, ele pensou em aceitar. Talvez fosse o único jeito, a única forma de continuar lutando naquele mundo. Mas com toda a sua força de vontade, ele rejeitou o impulso. Noves cerrou o punho, recusando-se a se tornar o monstro que o sistema queria que ele fosse. Só então a cena completa se revelou. O que ele tinha sentido não era uma ilusão. Havia um corpo caído no chão, bem perto de uma casa. Noves olhou para a cena trágica, reafirmando sua decisão. Ele acreditava que os mortos deveriam ser deixados em paz, não profanados pela sua fome. A imagem do que ele poderia se tornar, um monstro se deleitando com a própria crueldade, assombrou sua mente. Era exatamente contra isso que Noves estava lutando com todas as suas forças. Ele precisava sair dali, se afastar da tentação. Noves deu as costas para o corpo, decidindo fugir daquele lugar e do que ele representava. Mas enquanto caminhava, a sensação de fome e a maldição que o afligia não o abandonaram. A floresta parecia distorcida pela sua percepção. De repente, o sistema o notificou que ele estava queimando, perdendo vida a cada segundo sob o sol. Irritado, Noves já não aguentava mais receber aquelas mensagens de desgraça. A dor era real. Ele sentiu o corpo fraquejar sob o efeito da luz. Com dificuldade para respirar, Noves se apoiou em uma árvore tentando resistir. Seu pequeno companheiro o observava, preocupado com seu estado. Apesar de tudo, ele se recompôs. Noves afirmou que estava bem e que precisavam chegar a um vilarejo que ficava logo à frente. Seu companheiro ficou surpreso, mas logo confirmou que Noves estava certo. De alguma forma, ele sabia que havia um vilarejo por perto. Com o objetivo em vista, eles continuaram o caminho, seguindo a intuição inexplicável do jovem. No entanto, Noves parou de repente. Algo estava errado.
Seu companheiro, confuso, perguntou o que tinha acontecido. Uma nova sensação tomou conta dele, algo avassalador. Noves tapou a boca, horrorizado, ao perceber que conseguia sentir o cheiro deles. Seus olhos se arregalaram em puro pânico. Não era um cheiro comum, era algo muito mais profundo e instintivo. O pequeno companheiro não entendia como era possível que Noves sentisse a presença de pessoas daquela maneira, com tanta intensidade. À distância, a vida no vilarejo seguia normalmente. Pessoas conversavam, andavam pelas ruas, vivendo suas vidas sem saber que estavam sendo observadas. Para Noves, porém, a cena era outra. Ele não via apenas pessoas. Ele sentia cada uma delas como uma fonte de vida, uma tentação insuportável. A tentação foi simplesmente demais. A presença de tantas vidas próximas sobrecarregou Noves, que sentiu seu controle se esvair por completo. Ele se apoiou em uma árvore, tentando desesperadamente se manter de pé. Em um ato de puro desespero, Noves bateu a cabeça contra a madeira, tentando silenciar a torrente de sensações que o invadia. Ele sabia que não podia ir para o vilarejo. A proximidade com tantas pessoas estava quebrando sua mente, transformando a realidade em um pesadelo fragmentado. A dor mental era tão intensa que o derrubou de joelhos. Um grito de pura agonia escapou por seus lábios, e quando parecia que ele ia desmoronar de vez, um som familiar do sistema o tirou de seu transe de dor. Noves agarrou a própria roupa, tentando se ancorar na realidade, buscando qualquer coisa para se segurar. Ele se perguntou, ofegante, se essa era a vida que ele teria que viver a partir de agora. Um tormento sem fim. Enquanto ele se recuperava no meio da trilha, um barulho vindo dos arbustos chamou sua atenção. Algo grande e pesado se movia rapidamente em sua direção. Do meio da mata, um javali monstruoso de nível 5 surgiu, com os olhos vermelhos fixos em seu alvo. O pequeno companheiro entrou em pânico, lembrando que Noves era apenas nível 1 e estava completamente esgotado. Mesmo ferido e fraco, Noves se virou para encarar a nova ameaça. Não havia para onde correr. A fera avançou para o ataque. Naquele instante, o jovem sabia que precisava reagir, ou seria o seu fim. A fera avançou com tudo, sem hesitar, pronta para esmagar seu alvo. Mas do nada, o alvo desapareceu. O monstro passou direto, sem entender o que tinha acontecido. Noves estava de pé, a alguns metros de distância. Ele tinha desviado no último segundo, mas não sabia como. Ele se questionou sobre o que tinha acabado de acontecer. A velocidade era absurda, mas ele não tinha usado nenhuma habilidade para isso. O javali, furioso por ter errado o golpe, se virou e se preparou para atacar novamente. A criatura investiu mais uma vez com força total, sem dar chance para uma nova fuga. Só que dessa vez, Noves não desviou. Ele concentrou uma energia desconhecida em seu punho e foi de encontro ao monstro. O impacto foi brutal e ecoou pela floresta, e com um único golpe, a luta terminou. Uma notificação do sistema confirmou a vitória, mas Noves não conseguia acreditar. Como um humano de nível 1 poderia ter derrotado aquela criatura? Ele olhou para a própria mão, ainda coberta por uma aura vermelha, tentando entender de onde tinha vindo toda aquela força. Nada daquilo fazia sentido. A adrenalina da batalha deu lugar a uma profunda confusão. De repente, um barulho vindo da mata quebrou o silêncio. Noves então olhou para seu pequeno companheiro e o instruiu a beber o sangue da criatura derrotada. O companheiro obedeceu, e junto com ele, outros de sua espécie surgiram do nada, também confusos com o que estava acontecendo com eles. Noves olhou para a própria mão coberta de sangue e sentiu que algo estava terrivelmente errado. Ele precisava, de alguma forma, parar o que quer que o sistema estivesse fazendo com seu corpo. Ele sabia que se seu HP chegasse a 0, não seria apenas um simples desmaio. As consequências seriam permanentes e muito mais sombrias. Mas uma compulsão estranha começou a tomar conta dele, um impulso que o atraiu para o sangue da criatura no chão. E então, contra sua própria vontade, ele fez o impensável. Provou o sangue da besta que acabara de derrotar. Seu corpo o rejeitou instantaneamente. Vendo Noves em agonia, seu pequeno companheiro voou até ele,
perguntando preocupado se ele estava bem. A criaturinha notou que o cheiro era diferente do cadáver que haviam encontrado antes, o que só aprofundava o mistério sobre a condição de Noves. Foi quando as notificações do sistema confirmaram o pior. Sua sede de sangue estava aumentando e sua vida começou a se esvair. Ele estava perdendo o controle. Uma batalha feroz começou dentro de sua mente. Noves lutou contra uma presença avassaladora, gritando para que ela saísse de sua cabeça. Mas a luta estava sendo perdida. Um sorriso distorcido e faminto surgiu em seu rosto enquanto ele encarava a carcaça da criatura. Ele começou a rir, um som vazio e assustador. Em todo o seu tempo como aventureiro, ele pensou consigo mesmo. Ele nunca havia tirado a vida de uma pessoa. Nesse momento de loucura, uma terrível clareza o atingiu. Se ele estava se tornando um monstro, então seu dever era proteger as pessoas. Dele mesmo. De repente, uma voz suave quebrou o silêncio da floresta. Uma mulher saiu dentre as árvores, com uma expressão de pura preocupação ao ver o estado em que o jovem se encontrava. Noves se virou para ela com um olhar sombrio. Ele a avisou que ela não deveria estar ali. Tarde demais. A humanidade em seus olhos havia desaparecido, substituída por uma malícia vermelha e brilhante. O monstro que ele lutava para conter tinha acabado de assumir o controle. O monstro dentro de Noves não hesitou. Com uma velocidade assustadora, ele avançou contra a mulher em um piscar de olhos. Antes que ela pudesse sequer reagir, ele a prensou contra os portões da academia. O lugar que deveria ser um refúgio agora se tornava o palco de um pesadelo. Enquanto isso, uma voz fria e dominante ecoava na mente de Noves. Era a presença sombria, agora no controle total, exigindo calma para saborear o momento. A verdadeira intenção da criatura era uma sede avassaladora por sangue. Ela tentava forçar Noves a se render, a aceitar sua nova e monstruosa natureza de uma vez por todas. Mas o jovem lutou contra o domínio com cada fibra de seu ser. Ele gritava, tentando se convencer de que aquela presença maligna era apenas uma voz em sua cabeça, e não quem ele realmente era. A batalha interna era tão intensa que se manifestou fisicamente. Noves cambaleou para trás, aterrorizando a mulher que apenas observava, sem entender a guerra que acontecia dentro dele. Ele a afastou, tentando desesperadamente criar distância. Noves sabia o que o monstro queria e não podia deixar que ela se tornasse a primeira vítima. No entanto, a mulher não recuou. Vendo a agonia dele, ela segurou seu braço, determinada a ajudar. Noves tentou avisar que ela não entendia o perigo que corria. No instante em que ela o tocou, os sentidos do monstro foram à loucura. Ele podia sentir o coração dela batendo, um ritmo que pulsava diretamente em sua mente. A sensação era esmagadora. A criatura podia sentir até mesmo o fluxo do sangue dela, uma tentação que se tornava mais forte e mais difícil de resistir a cada segundo. Completamente alheia ao perigo, a mulher apenas sorriu. Ela revelou que tinha uma poção e ainda brincou que ele deveria ser grato por ela estar usando um item caro em um estranho. Sem esperar por uma resposta, ela começou a preparar o remédio, derramando o líquido brilhante sobre um pedaço de tecido. Porém, quando ela aplicou a poção em vez de curar, o líquido causou uma dor terrível. A vida de Noves começou a se esvair ainda mais rápido, como se o antídoto fosse um veneno. Seu pequeno companheiro surgiu em pânico. A criatura percebeu o que estava acontecendo e gritou, avisando Noves para se livrar daquela poção imediatamente. Ouvindo o alerta desesperado, Noves reagiu por puro instinto. Ele deu um tapa na mão da mulher, jogando o tecido e a poção perigosa para longe. Ele precisava impedi-la, mesmo que ela só quisesse ajudar. Com a poção afastada, a dor física continuava, mas a voz monstruosa em sua mente finalmente se calou. Pela primeira vez em muito tempo, Noves sentiu um breve momento de paz em meio ao caos. Ele abriu os olhos, recuperando o foco. A agonia ainda estava lá, mas sua consciência estava de volta ao controle. Seus pequenos companheiros, no entanto, estavam em pânico. Eles sabiam que, mesmo com a mente clara, os ferimentos de Noves eram graves demais. A mulher que ele havia empurrado se aproximou novamente, oferecendo ajuda e mencionando que seu acampamento ficava logo à frente.
Noves mal podia acreditar que havia outras pessoas por perto. Enquanto Noves considerava a oferta, seu companheiro teve uma ideia muito mais sombria. Ele sussurrou que havia uma forma mais rápida de se recuperar: simplesmente morder a mulher. Noves ficou horrorizado com a sugestão. A simples ideia de usar uma inocente para se salvar era impensável para ele. Mas seu companheiro insistiu, desesperado. Ele argumentou que, entre a vida dela e a de Noves, ele preferia ver seu mestre vivo a qualquer custo. A pequena criatura até começou a chorar dramaticamente, tentando de tudo para convencer Noves a sobreviver. A discussão deixou Noves completamente exausto. A luta interna era quase tão desgastante quanto seus ferimentos. Enquanto caminhavam, a mulher revelou o verdadeiro motivo de sua oferta. Seu acampamento estava sendo atacado por monstros estranhos, e ela viu em Noves a esperança de que ele pudesse ajudar. De repente, ela parou e se virou, sentindo que algo estava errado. No instante seguinte, uma corda se prendeu firmemente em seu tornozelo. O pânico tomou conta de seus olhos. Era uma armadilha. Ela foi violentamente puxada para a escuridão da floresta. Sem hesitar, Noves se jogou para a frente, estendendo a mão para tentar salvá-la. Mesmo à beira da morte, sua missão era clara. Ele era um protetor e não deixaria ninguém ser levado enquanto pudesse lutar. Movido por seu instinto, Noves ignorou a dor e avançou. Seu dever era proteger as pessoas, e ele não falharia agora. Com toda a força que lhe restava, ele se agarrou à corda, tentando impedir que a mulher fosse arrastada para a escuridão. Mas o esforço foi em vão. Em um instante, a floresta ficou em silêncio, e ele se viu completamente sozinho. Desorientado, Noves olhou ao redor, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ela havia desaparecido sem deixar rastros. Ele pensou em usar uma de suas habilidades para rastreá-la, mas seu pequeno companheiro o repreendeu, dizendo que nada disso teria acontecido se Noves a tivesse mordido antes. Irritado, o jovem mandou que ele se calasse. Ignorando a criatura, Noves se concentrou, forçando seus sentidos ao limite para tentar encontrar qualquer pista. No entanto, a sobrecarga de informações foi imediata e avassaladora. A dor em sua cabeça era simplesmente insuportável. Era como se o mundo inteiro estivesse gritando dentro de sua mente ao mesmo tempo. Vendo o estado de Noves, seu companheiro voou até ele, tentando entender o que estava errado. Enquanto isso, em outro lugar, a mulher que Noves tentou salvar dava ordens a um de seus homens, que concordou sem questionar. Com um sorriso vitorioso, ela olhou para trás. O ato de donzela em perigo tinha sido apenas uma farsa. A verdade era cruel. Noves havia sido capturado. Seu companheiro, do lado de fora das grades, percebeu que eles foram enganados desde o início, e ele não estava sozinho na cela. Outro homem, também ferido, estava caído ali dentro. Do lado de fora, jaziam os corpos de vários outros aventureiros, todos vítimas da mesma armadilha. Um dos homens caídos ainda estava consciente e verificou se sua companheira, Sandra, estava bem. Aparentemente, um grupo inteiro havia sido enganado. A mulher que enganou Noves se revelou uma assassina impiedosa. Ela eliminou os outros aventureiros que caíram na mesma armadilha com um único e rápido golpe. Para ela, tudo não passava de um negócio. A vida daqueles homens era apenas o preço a ser pago pela sua recompensa, e ela não sentia um pingo de remorso. Dentro da cela, Noves questionou o outro prisioneiro, confuso sobre como uma guilda poderia estar envolvida em algo tão cruel. Aquilo não fazia o menor sentido. O companheiro de cela de Noves, no entanto, já havia perdido toda a esperança. Ele respondeu que a história da guilda provavelmente era apenas mais uma mentira para atraí-los. A culpa atingiu Noves em cheio. Ele se lembrou que, por causa de seu próprio código de conduta, insistiu para que todos confiassem na mulher e aceitassem a ajuda dela. Em sua mente surgiram os rostos dos companheiros que ele, sem saber, levou para a morte. Pessoas que confiaram em seu julgamento e pagaram o preço final por isso. De repente, a condição do outro prisioneiro piorou drasticamente. A vida estava se esvaindo dele a cada segundo que passava. O ferimento era grave demais. Noves percebeu que, naquele ritmo, seu companheiro de cela não sobreviveria por mais meia hora. O tempo estava acabando. Com suas últimas forças, o homem fez um pedido final a Noves. Se ele conseguisse escapar daquele lugar,
Ele deveria caçar e eliminar os responsáveis por tudo aquilo. Ele implorou para que Noves vingasse não apenas ele, mas todos os outros companheiros que morreram ali. Um último pedido de vingança em nome dos caídos. Noves entrou em um profundo conflito. Ele nunca quis tirar uma vida daquela forma, mas a situação o estava empurrando para um caminho que ele sempre tentou evitar. Para cumprir a promessa, ele precisava de poder. Noves tomou uma decisão drástica, prometendo que usaria a força do homem para impedir que outros monstros como aqueles continuassem a existir. Ao absorver sua vida, Noves também recebeu as memórias do homem. Ele testemunhou em primeira mão a crueldade dos bandidos e a traição que levou todos eles à morte. Nesse momento, uma terrível realização o atingiu. Ele se questionou se aqueles bandidos eram os mesmos monstros que ele havia poupado no passado, por causa de seu código. A culpa e a hesitação deram lugar a uma nova e fria determinação. O código que o prendeu por tanto tempo estava prestes a ser quebrado. A vingança seria seu novo caminho. E assim, a vida do homem se esvaiu, e com ela, o código que prendia Noves. Ele absorveu não apenas o poder, mas também a dor e a traição, selando seu novo caminho com o fim daquela existência. Com a força recém-adquirida, as cordas que o prendiam se tornaram inúteis. Ele se libertou dos laços físicos, assim como havia se libertado de suas antigas convicções. Uma nova e sombria energia percorreu seu corpo. O poder era imenso, mas o preço era sua antiga humanidade. Um monstro havia nascido para caçar outros monstros, e o sistema respondeu à sua transformação. Uma nova habilidade, forjada no sangue e na vingança, foi desbloqueada: as garras de sangue. Enquanto isso, em outra parte da floresta, 2 aventureiros avançavam sob a lua. O homem expressava suas dúvidas sobre a missão, sentindo que algo estava terrivelmente errado. Eles seguiam as instruções de uma nota de resgate. Um homem chamado Duncan Summerhelm havia sido capturado, e os sequestradores ameaçavam qualquer um que tentasse interferir. A ameaça pesava sobre o guerreiro loiro. A missão era clara, mas a sensação de perigo e a incerteza o deixavam visivelmente preocupado. Sua companheira, no entanto, parecia completamente tranquila. Para ela, aquilo era apenas mais um trabalho, e ela se preparava para o que viesse pela frente. O guerreiro decidiu ir na frente para investigar o terreno, aventurando-se sozinho pela escuridão da trilha. Mas ela não ficou para trás. A guerreira também se moveu, usando a cobertura da vegetação para avançar furtivamente. A busca os levou a um acampamento escondido. Lá, uma mulher de cabelos grisalhos acordava seus companheiros, alheia ao perigo que se aproximava. Ela era claramente a líder do grupo, e sua paciência com os subordinados parecia ter chegado ao fim. Foi quando ela se deparou com a cena. Noves estava de pé, ao lado do corpo de um de seus homens. O prisioneiro que eles torturaram agora era seu carrasco. Em um gesto de puro desprezo, Noves cuspiu na direção dela. Ele não tinha mais nada a perder e não sentia medo algum. A resposta da mulher foi imediata e brutal. Um projétil atingiu Noves em cheio, mostrando que a verdadeira luta estava apenas começando. A líder do acampamento revelou seu verdadeiro plano. Com um sorriso cínico, ela disse que queria ver a cara de Noves quando ele descobrisse o quão pouco sua família se importava com ele. Ela parecia se deliciar com a crueldade, acreditando que a revelação sobre o resgate quebraria o espírito do jovem de vez. Para ela e seu grupo, Noves não era uma pessoa, mas apenas um grande dia de pagamento, um objeto valioso que eles haviam capturado. De repente, o som de uma cela se abrindo com violência interrompeu a conversa. Uma mulher correu para fora, completamente desesperada. Ela esbarrou em Noves, mas foi o que viu no chão que a paralisou. A líder do grupo também olhou e começou a tremer, incrédula. Toda a sua confiança e arrogância desapareceram em um instante. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo. O choque rapidamente se transformou em puro terror. O prisioneiro que ela tanto subestimou havia se tornado um predador. E antes que ela pudesse sequer gritar, Noves atacou. Foi um movimento rápido e fatal, sem nenhuma hesitação. A líder caiu sem vida no chão. A mulher que havia escapado da cela olhou para Noves, horrorizada, e o chamou de monstro. O barulho atraiu a atenção do resto do acampamento.
Os outros mercenários perceberam que algo estava muito errado. Um deles viu a cena e gritou para todos ouvirem. O prisioneiro tinha matado a chefe. A notícia se espalhou como fogo, e a fúria tomou conta do grupo. Eles não queriam mais um prisioneiro, queriam vingança. Em meio ao caos, Noves permaneceu calmo. Ao seu lado, seu pequeno companheiro alado surgiu, pronto para a batalha que estava por vir. A pequena criatura deu uma piscadela, como se tudo estivesse sob controle, e uma energia misteriosa começou a se formar. O primeiro mercenário avançou para o ataque, mas seu golpe foi bloqueado por uma barreira invisível que protegia Noves. A luta estava longe de acabar. A barreira deu a Noves a abertura que ele precisava. Sem hesitar, o jovem avançou contra os mercenários, liberando uma fúria que eles não estavam preparados para enfrentar. Ele desarmou o primeiro inimigo com as próprias mãos, ignorando a dor e os ferimentos. A única coisa que importava era eliminar a ameaça, um por um. Mesmo sem suas antigas habilidades, como a aceleração, Noves se tornou um predador. A fúria em seus olhos mostrava que ele não precisava de truques para acabar com eles. Cada golpe era fatal. O sistema registrava as eliminações, mas Noves não estava pensando em experiência. Era uma questão de sobrevivência, e ele estava limpando o campo de batalha. O massacre deixou suas marcas. Exausto e coberto de sangue, Noves finalmente parou para respirar, o peso do que acabou de fazer começando a aparecer. Em questão de segundos, o acampamento ficou em silêncio. Onde antes havia um grupo de mercenários furiosos, agora só restavam corpos espalhados pelo chão. A luta tinha acabado. Seu pequeno companheiro desceu dos céus aliviado. Ele comentou que Noves finalmente tinha desabafado, mas a expressão do jovem não era de alívio. Mas eles não estavam sozinhos. De repente, o som de palmas quebrou o silêncio mortal do lugar. Um homem com um tapa-olho saiu das sombras, com um sorriso debochado. Ele disse que não acreditou quando soube que Noves havia sido capturado, e o questionou sobre sua promessa de não matar. Enquanto falava, o homem sacou uma adaga. A conversa não era amigável, e ele deixava claro que tinha o controle da situação. As palavras dele trouxeram de volta uma memória dolorosa. Noves se lembrou de uma promessa que fez a um de seus companheiros, um cavaleiro que confiava nele. De volta ao presente, a raiva tomou conta de Noves. Ele admitiu que tinha matado todos, mas gritou que aqueles monstros mereciam o que tiveram. A fúria era tanta que seu corpo começou a se transformar. Sua mão se tornou uma garra monstruosa, coberta de sangue, mostrando que o poder que ele usou tinha um preço. O homem não se intimidou com a transformação. Pelo contrário, ele aproveitou a distração e atacou Noves com uma velocidade impressionante. O golpe acertou em cheio. Caído e ferido, Noves pensou que já tinha derrotado aquele homem uma vez. Mas agora, sem suas habilidades completas, a situação era completamente diferente. A desvantagem de Noves era clara. O homem do tapa-olho continuou o ataque implacável, acertando um soco devastador que o jogou para trás. Mesmo atordoado, Noves conseguiu bloquear o golpe seguinte com o braço, surpreso com a força absurda do adversário. A espada do inimigo errou o alvo por pouco, cravando-se com violência no chão e mostrando o poder que ele continha. Cada golpe cobrava seu preço. A vida de Noves estava caindo perigosamente, e ele sabia que não aguentaria muitos outros ataques diretos. Ele recuou em um movimento rápido, tentando ganhar um segundo para respirar e pensar em uma estratégia. O homem do tapa-olho o observava com desprezo, zombando dele e o chamando de pequeno guerreiro do sistema. Um sorriso sádico se espalhou pelo seu rosto. Para ele, aquilo não era uma luta, era pura diversão. O pequeno companheiro de Noves reclamou, dizendo que se o jovem tivesse acesso a todas as suas habilidades, aquele homem seria uma presa fácil. Ignorando a criatura, o adversário partiu para finalizar a luta, balançando sua espada para um golpe mortal. Mas Noves não estava mais na defensiva. Ele rapidamente fez um sinal de mão, preparando um contra-ataque. Ainda assim, o poder do inimigo era esmagador. O impacto do golpe arremessou Noves pelo ar, deixando-o completamente exposto. No entanto, algo no movimento de Noves pegou o homem de surpresa. A confiança em seu olhar vacilou por um instante. Uma estranha marca de energia surgiu no meio do ataque.
um poder que o adversário não esperava. No último segundo, Noves agarrou a lâmina com a mão nua. Uma nova habilidade foi ativada, as garras de sangue. Mas ela tinha um custo. Sua própria vida era consumida a cada segundo. O comentário de seu companheiro serviu como um lembrete. Usando um poder sombrio, Noves não apenas parou a espada, mas a esmigalhou com sua força. Ele agradeceu ironicamente pelo lembrete. O poder sombrio que destruiu a lâmina do inimigo ainda pulsava em sua mão, uma força que ele mal conseguia controlar. A luta havia terminado, mas o custo foi alto. De repente, Noves percebeu que não estavam sozinhos. Uma mulher que testemunhou a cena fugiu apavorada pela floresta sem olhar para trás. Ele ficou parado, coberto de sangue, e apenas constatou o óbvio. No momento em que ela o viu, saiu correndo. E com razão. A mulher tremia de puro medo, incapaz de processar a figura monstruosa que tinha acabado de ver. Noves tentou chamá-la de volta, pedindo que esperasse. Sem pensar duas vezes, ele correu atrás dela, na esperança de conseguir se explicar e acalmá-la. Seu pequeno companheiro então deu o palpite óbvio. A garota provavelmente achou que Noves iria devorá-la. Ao ouvir isso, Noves parou desanimado. Ele admitiu que, no lugar dela, provavelmente teria reagido da mesma forma. Olhando para sua mão monstruosa, ele se perguntou se era por isso que todos fugiam. Ele sentia que havia quebrado algum código fundamental, que estava se transformando em algo terrível. A frustração e o nojo de si mesmo o dominaram. Ele agarrou o emblema em seu peito, um símbolo de quem ele costumava ser. Com um aperto de mão, ele declarou que não merecia mais usar aquilo e esmigalhou o objeto em pedaços. Vendo o estado de seu mestre, o pequeno companheiro perguntou qual seria o próximo passo. A criatura sugeriu que talvez eles devessem voltar para a vila, mas a situação não era tão simples. Noves recusou a ideia. Ele sabia que ainda não conseguia se controlar totalmente, e voltar para perto de outras pessoas seria um risco para todos. Enquanto Noves se afundava em desespero, seu pequeno companheiro tentava animá-lo, mostrando que ainda havia um pingo de esperança para eles. Mas a mente de Noves estava em outro lugar, consumida pela raiva de uma traição do passado. Ele se lembrou do homem que parecia ter orquestrado tudo. Ele recordou as suspeitas daquele dia, a fuga dos bandidos e a missão que levou todos à morte. Tinha certeza de que alguém da própria guilda estava por trás do desastre. Aquele evento o deixou marcado para sempre, cercado pelos corpos daqueles que não conseguiu proteger. Enquanto isso, de volta à cidade, a ausência de Noves e seu grupo era sentida por todos. No salão da guilda, o lugar que eles chamavam de lar, o clima era de pura melancolia. Os membros lamentavam a falta que Noves e os outros faziam. Ninguém conseguia acreditar que um grupo tão forte pudesse ter simplesmente desaparecido daquele jeito. O guerreiro loiro, um dos amigos mais próximos de Noves, mal conseguia processar a perda. O luto pesava em seus ombros. Sua companheira de equipe o observava, compartilhando da mesma dor e preocupação com o silêncio dele. Mas a tristeza rapidamente deu lugar à frustração. A incerteza e a impotência eram insuportáveis para ele. Um pensamento o atingiu em cheio, uma onda de negação e fúria. Ele explodiu, socando a mesa com toda a força. A ideia de que seus amigos estavam mortos era algo que ele se recusava a aceitar. Sua fúria era um grito silencioso contra o destino, uma revolta contra a cruel realidade que todos pareciam ter aceitado. Foi nesse exato momento de tensão que duas figuras entraram no salão, caminhando com uma arrogância que não combinava com o luto do lugar. Um deles declarou em voz alta que, com Noves e seu grupo fora do caminho, eles eram os novos donos do pedaço. Uma provocação no pior momento possível. Diante da provocação, Taksin se levantou. Ele não demonstrou um pingo de remorso, encarando o guerreiro loiro com um sorriso de canto, como se esperasse por aquela reação. Para ele, a ausência de Noves e seu grupo não era uma tragédia, mas sim uma grande oportunidade que ele não pretendia desperdiçar. A raiva do guerreiro loiro ferveu. Ouvir o nome de seus amigos sendo usado com tanto desrespeito, naquele momento de incerteza, foi a gota d'água. Ele explodiu,
acusando Taksin de ser o verdadeiro problema, alguém cuja bagunça o próprio Novis sempre precisava limpar. A acusação era carregada de desprezo e de uma longa história de conflitos entre os dois, uma rivalidade que agora vinha à tona. A tensão finalmente se tornou física. O guerreiro loiro agarrou o provocador, pronto para resolver a questão ali mesmo. Mas Taksin reverteu a acusação. Ele se gabou de ter limpado a bagunça de Novis, afirmando ter derrotado sozinho os bandidos que o outro havia deixado escapar. E então, ele caiu na gargalhada. Uma risada arrogante, de quem se deliciava com o poder e a atenção que sentia ter conquistado. Com um gesto de puro desdém, ele deu as costas ao guerreiro, dizendo que era hora de buscar sua merecida recompensa. O guerreiro loiro ficou paralisado pela raiva, enquanto outros na taverna comentavam que, com tal feito, Taksin poderia se tornar um usuário do sistema. A mulher ao lado dele, no entanto, parecia duvidar da história. A ideia de Taksin ter realizado tal proeza sozinha soava suspeita demais para ser verdade. Longe dali, a verdade sobre o que aconteceu era bem diferente. A história que corria na guilda não passava de uma mentira conveniente. Enquanto isso, em algum lugar na floresta, o pequeno companheiro de Novis perguntava se ele já estava se acostumando com as novas habilidades do sistema. Novis respondeu que não era bem o que ele esperava. Em vez de poderes convencionais, o sistema havia lhe concedido uma habilidade bastante peculiar. Ele agora conseguia ver os tipos sanguíneos de suas vítimas. E logo percebeu que cada tipo diferente lhe concedia uma quantidade distinta de experiência. Um poder macabro e inesperado. O sangue que ele consumiu era um dos tipos mais raros que existiam. A reação em seu corpo foi tão intensa que até seu pequeno companheiro pareceu assustado com o que estava acontecendo. O sistema confirmou o consumo, e com ele, uma notificação importante surgiu. Sua resistência ao sol havia aumentado. Uma fraqueza a menos para se preocupar em sua jornada. Mas esse poder vinha de um lugar sombrio. Cada gota de sangue o fortalecia, mas também o afundava mais na escuridão que ele tanto temia. Ele se lembrou que não era só o sangue que o mantinha vivo. A cada nível que subia, seus pontos de vida aumentavam, permitindo que ele sobrevivesse por mais tempo. Com um novo objetivo em mente, Novis e seu companheiro chegaram ao seu destino. Um lugar conhecido como Wingclaw Hollow. Uma energia pesada emanava da entrada da caverna. Era o lugar perfeito para encontrar as criaturas que ele precisava para sua próxima missão. Ele respirou fundo, preparando-se para o que viria. Novis estava confiante de que, após completar essa missão, ele finalmente conseguiria o que precisava. Sem mais hesitação, ele sacou suas lâminas pronto para o combate. O sistema exibiu seu status. Seu nome era Novis Storm Rider. Mas o mais estranho era sua raça, classificada apenas como erro. Ele estava no nível 4, e sua missão atual era clara: alcançar o nível 5. Este era o lugar onde ele daria o próximo passo em sua jornada. Enquanto isso, em uma taverna, uma conversa séria acontecia. Alguém perguntou sobre os eventos de um dia específico, o mesmo dia em que foi ordenado que todos voltassem para a vila mais cedo. A pergunta trouxe de volta memórias dolorosas para a guerreira. Aquele dia era algo que ela preferia esquecer. Ela se lembrou de criaturas que viviam na escuridão, com olhos que brilhavam em um vermelho ameaçador. A guerreira então questionou, com um tom de descrença, se ele estava se referindo a um simples morcego. O cavaleiro, no entanto, parecia estar falando muito sério. Ele não estava se referindo a uma criatura qualquer, mas a algo muito mais específico e perigoso. A memória da guerreira começou a se formar, trazendo de volta a imagem de uma figura imponente e extremamente confiante. Um leve sorriso em seus lábios indicava que, naquele momento, ela não tinha a menor ideia do perigo que estava prestes a enfrentar. De repente, a lembrança se tornou um caos. Um guerreiro de cabelo branco liberou um poder avassalador contra uma das criaturas. A fúria em seu olhar era incontrolável, uma força da natureza focada em um único objetivo: a destruição completa de seu alvo. O ataque atravessou o ar, imparável e preciso. A criatura não teve a menor chance de reagir. O golpe foi certeiro e devastador, rasgando tudo em seu caminho. Em um instante, tudo o que restou foi poeira e destruição.
O monstro foi completamente aniquilado pelo poder do guerreiro. Para ele, não era apenas uma luta pela sobrevivência. Cada abate era um passo necessário para ficar mais forte e subir de nível. Mas a vitória foi curta. Ao olhar para frente, o guerreiro percebeu que tinha acabado de entrar no ninho daquelas criaturas. O som de dezenas de gritos raivosos ecoou pela caverna. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Sem hesitar, o enxame de monstros avançou de uma só vez, mergulhando sobre o guerreiro solitário. Em meio ao caos da memória, outra figura surgiu. Um espadachim de aparência calma, com os olhos cobertos, empunhando sua lâmina com firmeza. E antes que pudesse ser identificado, um ataque rápido e selvagem veio em sua direção. Cercado pelo enxame, o guerreiro não perdeu tempo e contra-atacou com um arremesso preciso. As criaturas gritaram em fúria, avançando sobre ele. A situação parecia desesperadora, mas o jovem tinha outros planos. Em vez de recuar, ele ativou uma nova habilidade. Uma sede de sangue tomou conta de sua mão, moldando-se em uma nova arma. A técnica se chamava Garra de Sangue. Com o poder recém-formado, ele saltou em direção ao primeiro monstro, pronto para o abate. O golpe foi brutal e direto, perfurando o crânio da criatura sem qualquer dificuldade. Ele não parou por aí. Cada monstro abatido o fortalecia, concedendo-lhe mais experiência no processo. Havia uma satisfação sombria em seu rosto. O combate era claramente seu elemento natural. O guerreiro abriu caminho entre os corpos, limpando a área com uma eficiência assustadora. Seu olhar varreu o campo de batalha, já procurando o próximo alvo. E com um movimento rápido da espada, mais uma criatura caiu diante dele. Mas enquanto lutava, um pensamento estranho veio à sua mente. Ele admitiu que a sensação, embora boa, não se comparava a lutar contra outra pessoa. A memória então mudou, revelando o porquê. O sistema confirmou que o sangue humano concedia a ele muito mais experiência. Vislumbres de batalhas passadas vieram à tona, mostrando o desespero de seus oponentes, que não conseguiam entender a origem de tanto poder. Para o guerreiro, a resposta era simples. O verdadeiro poder não vinha de monstros, mas de superar e consumir a força de outros como ele. Mesmo após sua revelação sobre poder, a luta não havia terminado. O guerreiro de cabelo branco avançou novamente, cortando o que restava dos inimigos. Ele se movia como um borrão pelo campo de batalha. Cada golpe era preciso. Cada movimento era fatal, limpando o caminho com uma eficiência brutal. Mas de repente ele parou. Uma notificação do sistema o alertou de que todos os seus status estavam sendo afetados, e a fonte do problema estava logo acima. A criatura parecida com um grifo mergulhou em sua direção. O monstro desceu com a intenção de esmagá-lo, aproveitando a súbita fraqueza do guerreiro. No entanto, mesmo em desvantagem, ele não demonstrou medo. Ele ainda tinha um trunfo para usar. O guerreiro sabia que precisava lutar com as ferramentas que tinha, não importava a situação. Desistir não era uma opção. E então, ele ativou a Garra de Sangue. Uma aura vermelha e violenta explodiu de seu corpo, envolvendo suas mãos com um poder sinistro. Impulsionado pela nova força, ele saltou de encontro ao monstro, encarando o ataque de frente. Com um movimento rápido e preciso, ele agarrou a criatura em pleno ar, parando seu avanço instantaneamente. Um sorriso de pura confiança surgiu em seu rosto. A situação havia virado completamente. O desespero tomou conta dos olhos do monstro, que antes era o caçador e agora se tornara a presa. Com a criatura imobilizada, o guerreiro declarou que ela agora era dele. Uma torrente de energia sangrenta consumiu o monstro por completo. O guerreiro refletiu sobre a natureza de seu novo poder, uma força que se manifestava em sua mão e era alimentada pelo perigo. Ele entendeu a arriscada condição de sua habilidade. Quanto mais fraco ficasse, maior era sua sede de sangue. Era uma corrida constante contra a própria morte. Por um instante, o peso daquele caminho pareceu alcançá-lo. Até seu pequeno companheiro parecia desapontado com a situação. Mas a hesitação durou pouco. Ele agarrou sua espada pronto para continuar. Um sorriso confiante e predatório tomou seu rosto. Ele não apenas aceitou seu destino, como passou a gostar dele. Com a decisão tomada, ele se pôs em movimento, buscando o próximo desafio para saciar sua sede.
E não demorou para que um novo oponente surgisse em seu caminho, uma criatura grotesca vinda dos céus. Em vez de recuar, o guerreiro avançou com tudo. Ele declarou que aquela era a vida que havia escolhido viver, abraçando a violência e o poder. Com agilidade sobre-humana, ele se esquivou do bote da criatura e, no instante seguinte, contra-atacou com precisão. Uma sequência de golpes velozes retalhou o monstro por completo. O sistema mais uma vez confirmou seu progresso, concedendo-lhe mais experiência. Após a vitória, enquanto seu companheiro comemorava, uma notificação inesperada do sistema surgiu diante dele. Algo importante havia acontecido. A mensagem era clara e chocante. Sua raça havia sido desbloqueada. Ele não era mais o que costumava ser. Com uma calma assustadora, ele finalmente admitiu para si mesmo a verdade que seu poder indicava. Ele não era mais humano. Nesse momento, uma memória sombria veio à tona. Ele se lembrou daquelas criaturas e de como elas eram chamadas. Eram monstros que se alimentavam de sangue humano. E a lembrança mais aterrorizante de todas era a de que ele já havia se tornado um deles. A dor daquela constatação o atingiu em cheio. Ele finalmente entendeu que havia se tornado exatamente como os monstros que um dia caçou, uma criatura que se alimenta de sangue. Mas em meio ao desespero, algo diferente despertou dentro dele. Uma nova percepção, um poder que ele não conhecia, começou a se manifestar em seus olhos. De repente, o cenário ao seu redor mudou completamente. Diante dele, surgiram cartas mágicas, e Noves ficou maravilhado com aquela visão inesperada. A primeira carta revelou a imagem de um guerreiro noturno, uma classe de poder que prometia força bruta e domínio no combate corpo a corpo. Logo em seguida, uma segunda opção se apresentou: a Feiticeira Escarlate. Uma escolha que mudaria tudo estava diante dele, mas a verdadeira origem e o custo desse novo poder ainda eram um completo mistério.